Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares. Esta quinta-feira temos connosco Humberto Ferreira, jornalista do 00, para analisar o regresso do Benfica à competição, isto depois dos resultados menos positivos contra Chelsea e Futebol Clube do Porto. Humberto, começo por te perguntar o que é que se pode esperar do Benfica agora? Eu acho que este pode ser um jogo crucial para o Benfica e para o embalo que José Mourinho possa querer dar ao Benfica. É curioso de falares de dois resultados negativos ou menos positivos, mesmo que o empate no Dragão tenha sido quase glorificado por parte de José Mourinho, até pela forma como a equipa não saiu a 7 pontos do Estádio do Dragão, depois de ter conseguido quebrar um bocado o início da época absolutamente fantástico da equipa de Francesco Farioli, e Mourinho falou muito sobre isso. E depois até tivemos os dois na conferência de imprensa desse jogo. Ele até lamentou o facto de aparecer agora uma pausa de seleções e a equipa no fundo se desmembrar toda e cada uma a seguir o seu caminho, e este para mim é um ponto fulcral até para a preparação deste jogo frente ao Desportivo de Chaves. José Mourinho, perdoem-me também utilizar esta expressão, mas chorou o facto de ter saído este adversário. De alguma forma eu acho que ele também quis comunicacionalmente trazer o alerta para um jogo desta dimensão, em que o Benfica joga diante de uma equipa da segunda Liga, uma equipa da segunda Liga que já puxou a si galões de poder lutar por uma subida à Primeira Liga, e portanto há um nível de dificuldade alto que impera para o Benfica nesta deslocação a Chaves, numa deslocação longa, numa deslocação que está na antecâmara de competições europeias, e como tal eu acho que há aqui muita expectativa de perceber que Benfica é que vamos ter nesta partida. É um Benfica que dificilmente vai utilizar, por exemplo, Richard Rios ou Otamendi, porque são jogadores que ainda estão em compromissos de seleções e só vão chegar esta quinta-feira. Haverá um período muito curto e eu não acredito que José Mourinho queira arriscar a poder usar estes dois jogadores, mesmo que sejam jogadores de grande importância na dinâmica da equipa. Eu acho que o José Mourinho vai querer mostrar efetivamente que estes quase 15 dias que teve no laboratório do Seixal deu para potenciar outros jogadores, outras dinâmicas e outro estilo de jogo. Eu acho que não vai ser um Benfica que possa demonstrar uma capacidade de jogar muito diferente, mas ainda assim vai demonstrar diferenças na sua forma de ter bola, na sua forma de pressionar o adversário. Acho que vai ser um Benfica mais ativo e menos reativo, como foram as demonstrações que tivemos nas duas partidas antes desta pausa de seleções, e eu acho que já vamos ter aqui o tal dedinho que José Mourinho disse que queria incluir para a partida inaugural que ele teve com o Benfica diante do AFS. Eu acho que aqui já vamos ter uma mão significativa na forma, mais do que na forma de jogar, é na forma de trabalhar da própria equipa. Mourinho falou sobre a reabilitação mental que teve de fazer a alguns jogadores. E eu acho que estes 15 dias serviram também para muito isso, para que a equipa pudesse ter, na voz de Mourinho, uma visão mais capaz daquilo que ela pode fazer e não tão duvidosa, que era algo que tinha até à chegada de José Mourinho, muitas dúvidas na cabeça dos jogadores. Eu acho que mais do que técnico ou taticamente, até porque não teve muitos jogadores, acho que o Benfica vai apresentar se calhar um outro nível de moral nesta visão que vamos ter agora para a frente a partir desta sexta-feira. Beto, tocaste muito neste assunto, insisto só um bocadinho neste tópico. Sentes então que o Mourinho vai mexer neste jogo para Chaves? Sim, eu acho que ele vai mexer neste jogo contra o Desportivo de Chaves. Não acho que sejam peças que sejam para ficar na equipa principal do Benfica, mas eu acho que, por exemplo, Mourinho pode dar aqui a oportunidade a alguns jogadores que ele até já disse que estava apaixonado pela forma deles trabalhar. Eu acredito que Gonçalo Oliveira não possa ter uma oportunidade de titular, porque possivelmente o Mas Araújo e também o António Silva sejam os centrais titulares nesta partida. Há essa necessidade, mesmo que Joshua Winder também tenha treinado com grande relevância. Eu acho que José Mourinho não vai querer abdicar neste ponto tão importante como é o setor defensivo. Acho que pode rodar na baliza, meter Samuel Soares a jogar. Acho que depois do meio campo à frente podemos ter aqui algumas novidades. Acho que a ausência de Richard Rios vai colocar possivelmente Leandro Barreiro na titularidade, mas não me espantaria que João Rego pudesse assumir o meio-campo do Benfica ao lado de Enzo Barrenechea, até pelo trabalho de constância que tem feito também na equipa encarnada. Depois, Orsnes vai ser titular, isso parece-me ponto assente. Estou com muita curiosidade para perceber se Luque Bacchio vai jogar ou se Mourinho vai querer dar mais espaço de trabalho, até porque o belga veio do seu período de seleção, e poder usar um outro jogador numa ala esquerda.
e Orsnes jogar no lado direito. Tenho muitas dúvidas sobre esta forma de jogar. Nós estamos a gravar este tema do dia, mesmo antes também de José Mourinho ter a conferência de imprensa, portanto, essas novidades que ele pode trazer em conferência de imprensa não estão aqui também escalpelizadas, mas eu acho que pode haver mexidas deste meio campo para a frente. Acredito que, por exemplo, Ivanovic possa ser titular e Pavlidis começar o jogo no banco de suplentes, por exemplo. E Beto, a ausência dos internacionais foi ou é um problema para Mourinho e o Benfica? Nesta altura é um problema, mas eu acho que a cadência de treinos e jogos tão altas que o Benfica foi tendo ao longo destes 2 meses de campeonato e ao longo deste mês com Mourinho, também não deu espaço a que José Mourinho pudesse olhar para a cantera e perceber que pérolas podia ter em mãos. E se olharmos a este período, Mourinho já se queixou de muitas das vezes olhar para o banco e ver o veterano Leandro Barreiro com 25 anos. Ele já utilizou esta expressão. Ou seja, há jogadores novos que o Benfica tem na sua formação e a trabalhar na equipa principal, que muitas das vezes podem ter o trabalho bloqueado em virtude da urgência de ganhar, da urgência de bons resultados e da urgência de dar dinâmicas de equipa com um treinador novo. E eu acho que estes 15 dias, apesar de Mourinho e de nenhum treinador gostar de estar a trabalhar sem muitos jogadores, pode ter sido uma oportunidade para que José Mourinho pudesse realmente ver com os seus próprios olhos e a fazer uma avaliação própria do que é que tem dentro do Seixal, do Sub-23 à equipa B. E eu acho que estes 15 dias, sendo um problema não ter os internacionais e os melhores jogadores a trabalhar a tempo inteiro com a equipa, acho que pode dar aqui uma outra oportunidade do próprio José Mourinho de ser, pela sua cabeça, uma visão mais macro da equipa do Benfica e poder ter uma aposta mais real nesta equipa do Benfica. E se olharmos a um passado muito recente, ou um passado médio, o José Mourinho já teve às vezes este tipo de problemas em que teve que ir à cantera fazer apostas em determinados clubes e era neste período que ele podia fazer. E às vezes havia jogadores que surgiam depois com grande capacidade a partir deste momento. E, portanto, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para esses jogadores, havendo a limitação, naturalmente, de que quando os internacionais estiverem em pleno, parece-me que seja uma aposta mais que natural por parte do treinador do Benfica. Humberto, para terminar, o calendário pode condicionar aqui as opções de Mourinho? Sim, eu acho que esse é um condicionamento muito alto e acho que, apesar de José Mourinho já ter dado todos os alertas sobre a dificuldade que seja este jogo da Taça frente ao Desportivo de Chaves, eu acho que o facto do Benfica ainda não ter pontuado na Liga dos Campeões coloca o jogo da próxima terça-feira frente ao Newcastle em St. James Park num nível completamente diferente, em que Mourinho sabe que também está sob o olhar europeu e sob o olhar do escrutínio de quem olha para a dimensão de Mourinho a jogar em Inglaterra, e vai ser um segundo jogo europeu em Inglaterra, e portanto eu acho que esta proximidade de jogos, o facto do Benfica também, e se recordarmos esse jogo frente ao Futebol Clube do Porto, Mourinho quase que deu ali um ultimato que a equipa não podia perder pontos sob o desígnio de ficar a uma distância tão alta. Portanto, eu acho que esta cadência de 3 jogos, quase num período de uma semana e 2 dias. O Benfica joga sexta-feira para a Taça, terça-feira para a Liga dos Campeões e depois no sábado, dia 25 de outubro, precisamente o dia das eleições, frente ao Arouca. São 3 jogos em que a gestão vai ter que ser muito minuciosa, em que não há margem de erro, eu diria, para nenhum deles, porque se o Benfica perder na Taça, está fora da Taça. Se perder pontos, ou se não pontuar na Liga dos Campeões, fica com um caminho muito difícil de poder chegar ao play-off ou à fase seguinte da Liga dos Campeões. E o campeonato, José Mourinho já disse que a equipa não pode ver os seus rivais distanciarem-se a mais pontos. Portanto, parece-me que estes 3 jogos vão obrigar a que o treinador do Benfica faça uma gestão muito minuciosa e eu acho que na sua cabeça já está preparado quem vai jogar, quais são as dinâmicas e como é que ele vai querer que a equipa se apresente em cada um dos 3 jogos. Portanto, eu acho que não é um problema na cabeça de Mourinho, mas vai obrigá-lo a ajustes muito profundos, diria eu, na equipa encarnada. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Subscrever o canal do 00 e que hoje saiu um novo episódio de Distinto Saudade, o podcast com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar, com Jaime Pacheco, campeão nacional pelo Boa Vista em 2001.